Olá pessoal, a gente está aqui em mais um episódio da nossa Quinta com Bianchini. E hoje nós estamos continuando a nossa temporada 2, da Organização dos Poderes. No episódio passado nós falamos sobre o poder executivo. Hoje, no episódio 3, nós vamos falar sobre o poder legislativo. Mas antes da gente começar, vai lá, acesse o nosso canal, dê o seu like lá, dê a sua curtida, tá certo? Acesse o canal da Bíblia, compartilhe esse vídeo, porque a sua participação, eu sempre falo para vocês, ela é fundamental, ela é muito importante, tá certo? Então, esse poder legislativo, que está estabelecido no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. No âmbito da União, nós temos um sistema bicameral. Nós temos a Câmara dos Deputados e nós temos também o Senado, tá certo? Então nós temos lá os nossos senadores e nós temos os nossos deputados federais. No âmbito dos estados, nós temos as assembleias legislativas, que são compostas pelos deputados estaduais. No âmbito do Distrito Federal, nós temos a Câmara Legislativa, que é composta pelos deputados distritais. E no âmbito dos municípios, nós temos a Câmara Municipal, que é composta pelos vereadores. Esse poder legislativo tem suas várias funções definidas no título 4 do capítulo 1 da Constituição Federal de 1988. E as principais funções desse poder legislativo, elas estão ligadas à criação de leis e a fiscalização do executivo. Esse é um papel muito importante do legislativo, fiscalizar o executivo. Então, nós já falamos que em nível nacional, como ele é composto, aí tem o Congresso Nacional, senadores, deputados federais, nós já falamos isso aqui, essa composição no slide anterior. Esse poder legislativo federal, olha só como é que é bonito esse formato dessa casa bicameral. Nós temos a Câmara dos Deputados, em que simbolizada por essa estrutura no formato talvez de uma bacia, de uma concha, ou seja, como se fosse um ouvido para poder estar escutando o povo, já que os deputados, eles são os representantes do povo. E na hora de elaborar as leis, eles têm que o quê? Escutar o seu povo, para ver se aquele projeto vai ao encontro daquilo que o seu povo quer, do que o seu povo precisa. E, diferentemente, quando a gente vê a formação do Senado, você vê que já é uma concha voltada para dentro, para uma introspecção, porque o Senado funciona como uma casa revisora, tá certo? De todos os projetos. E aí precisa debruçar-se um pouco mais sobre eles, fazer uma análise mais detalhada de todos os projetos que para lá são enviados. Até porque se os senhores prestarem bastante atenção, senhores e senhoras, senhoritas e todos que estão nos ouvindo, prestarem bastante atenção, os senadores geralmente são pessoas mais experientes, muitos já foram governador de estado, têm mais maturidade administrativa, para poder debruçar-se e verificar se aquele projeto que para lá foi enviado realmente ele vai atender aos interesses do povo brasileiro. Então, o Congresso Nacional exerce sua função na elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, delegadas e tantas outras medidas que passam por lá. Então, esse sistema bicameral, ele só é encontrado no âmbito da União, tá certo? Onde você tem duas casas, Câmara e Senado. Isso não é encontrado no âmbito dos estados e nem do Distrito Federal e muito menos dos municípios. Então, cada casa tem trabalhos específicos, orçamentos distintos, mas une-se no que diz respeito às aprovações das propostas de leis. Então, para que um projeto seja aprovado, ele precisa ser votado e validado pelas duas casas. Então, essa tramitação funciona mais ou menos assim. O projeto é recebido pela mesa diretora da Câmara dos Deputados, que é composta pelo presidente da Câmara, pela Secretaria-Geral e pelo plenário. Então, essa proposta é revisada e analisada pelos deputados federais que compõem essas estruturas que nós falamos acima. E passa pelas comissões,
comissão de finança, comissão de orçamento e justiça, comissão de fiscalização e justiça, me desculpe, comissão de orçamento, várias comissões. Dependendo, vai passar na comissão de segurança pública, vai depender do tipo de projeto, tá certo? Então, se ele for aprovado na primeira casa, então ele passa por essas comissões e depois vota ao plenário para ser votado. Caso ele seja aprovado na primeira casa, ou seja, ele foi lá para a Câmara e foi aprovado na Câmara, então ele vai ser enviado para o Senado. Então, nesse segundo momento, lá no Senado, ele será novamente analisado e colocado em votação. Se o Senado aprovar esse projeto, então, de lei, ele remete esse projeto para o presidente da República, que poderá aprovar ou vetar esse projeto de lei. Ok? Em nível estadual, os projetos de lei, eles tramitam na própria Assembleia Legislativa, porque não há um sistema igual o Congresso Nacional. Não existem duas casas. Então, os deputados também atuam na elaboração de emendas à Constituição, de leis ordinárias e tudo mais. A tramitação dos projetos na Assembleia Legislativa também funciona dessa forma. Olha só, ela é recebida pela mesa, composta pelo presidente e secretários, exposta e lida para conhecimento de todos os parlamentares e é incluída em pauta para receber emendas. Então passa por comissões e, sendo aprovada nessas comissões, ela é incluída na pauta, na ordem do dia para votação. E se ela for aprovada, ela vai ser enviada para o governador, que poderá aprovar ou vetar esse projeto de lei. No âmbito do município, os projetos elaborados são emendas à lei orgânica, porque o município não tem Constituição. Olha só, nós temos uma Constituição Federal, nós temos uma Constituição Estadual, mas nós não temos Constituição Municipal. No âmbito do município, nós chamamos de lei orgânica, que funciona como se fosse uma Constituição do município, mas não é. É chamada de lei orgânica. Tá ok? Então, nessa esfera também há uma mesa composta pelo presidente da Câmara e secretários, onde são recebidos projetos que também tramitam pelas comissões. Então, essa matéria é discutida, ela é votada pelos vereadores, se aprovada vai ser enviada ao prefeito, que poderá aprovar ou não esse projeto. Tá ok? Apesar de ser a principal função do Legislativo, as propostas de lei, elas não são restritas a esse poder. Uma vez que qualquer cidadão pode propor leis federais, estaduais e municipais por meio de iniciativa popular. A lei de iniciativa popular, ela exige que esse projeto de iniciativa popular, ela tenha no mínimo 1 milhão de assinatura de eleitores de todo o país. Ou seja, não é 1 milhão de eleitores, desculpe a falha, de 1% do eleitorado do país, distribuído por no mínimo 5 estados, aonde ela também tem que haver uma proporção dos eleitores desse estado para que seja aprovado. Tá ok? Então não é simplesmente qualquer um pode pegar e mandar isso não. Então tem que ter um número de eleitores, que é 1% do eleitorado de todo o país, distribuído por no mínimo 5 estados. E ainda tem que ter uma proporcionalidade na votação em cada um desses estados, para que ela seja encaminhada para o Congresso Nacional, para que ela seja votada pelas duas casas para ser aprovada. Uma lei de iniciativa popular aprovada, só para vocês terem exemplo, é a lei da ficha limpa. Tá? E uma outra maneira também é a ideia legislativa. O que é a ideia legislativa? A ideia legislativa é qualquer eleitor pode dar uma ideia ao parlamentar de um projeto de lei. Basta acessar os canais que são disponibilizados pelo Senado, pela Câmara, pela Assembleia Legislativa, para que você possa chegar lá e dar a sua ideia sobre a proposição de um projeto de lei. Aquilo fica à disposição do parlamentar, que poderá gostar do seu projeto e apresentá-lo. Tá ok? Então, as propostas percorrem
o mesmo caminho apresentado para serem outorgadas, ou seja, aprovadas. Então, no próximo episódio, nós vamos falar sobre o poder judiciário. Mas, não se esqueçam, acesse o nosso canal, dê o seu like lá, dê o seu joinha lá pra gente, tá certo? Acesse o canal da BI, compartilhe os nossos vídeos, né? É importante que você leve conhecimento também para o maior número possível de pessoas. Um grande abraço a todos do Bianchini.